E aí, salve, salve, Leme, todo mundo bem aí? Tranquilo? Sejam bem-vindos a mais uma live aí de quinta-feira. Tivemos um probleminha aí, mas já estamos resolvendo já, rapidinho, tá bom? Nós estamos com participações especiais hoje aqui na nossa live, né? E você está acompanhando a nossa live aí pela nossa fanpage aí no Facebook, né? @Capitão de Leme, né? A fanpage aí do Capitão Rony. E também depois que passar a live, nós vamos deixar esse vídeo publicado também no nosso perfil e também no nosso canal do YouTube. Então, seja muito bem-vindo, tá? A gente já vai começar já, esperando o pessoal entrar conosco aqui. O pessoal está chegando no estúdio virtual, uma live diferente hoje. Além da gente estar conversando, eu vou estar recebendo duas participações muito importantes, muito especiais, né? A jornalista Adriana Fillier, que vai estar comentando alguma coisa com a gente sobre as notícias da região, as notícias aí, as fake news também, ela vai estar falando alguma coisa sobre isso aí também, e confinamento, né, nesse tempo de coronavírus. E também vão estar recebendo o Dr. Carlos Cunha, que é um médico veterinário, um amigo nosso aí, que vai estar comentando sobre o cuidado com os pets, né, nesse momento de confinamento. E a gente vai estar também falando sobre todas as questões que estão envolvendo esse problema de pandemia, né, de economia, de preservação de vidas, isso que a gente tem comentado já nas nossas lives aí dos últimos dias, a live de segunda-feira, a live da quinta-feira passada, ou seja, é um assunto recorrente e a gente vai acabar batendo papo sobre isso aí, porque realmente é um assunto que está em voga e está preocupando, né, está preocupando muitas pessoas. Então, esperando o pessoal entrar no nosso estúdio virtual aqui, né, é uma live diferente, que a gente sempre faz com aquela carona minha aqui na frente, né? E então a gente está tentando dar um upgrade aí para a gente estar fazendo um conteúdo mais agradável, mais envolvente para todos aí. Uma coisa que é legal, esse lance das lives aí, o pessoal tem usado muito esse artifício, e eu parabenizo, né, todo mundo que faz. Ontem mesmo eu vi a live do Guto e Rony, né, pelo YouTube, e foi muito bacana. E eu achei o pessoal está aproveitando bastante isso aí nesse momento de confinamento, né? Então, e não só eles, né? O Guto e Rony são cantores famosos aqui, para quem me acompanha nas páginas, nas redes sociais, e nem sempre todo mundo é de Leme, né? Mas tem uma galera maior, uma prioridade, uma galera majoritária, vamos falar assim, que é de Leme. Então, para quem não conhece, Guto e Rony são cantores bem conhecidos aqui na nossa região. Fizeram uma live ontem muito legal, acompanhando, né, até essas lives dos famosos aí, que estão utilizando essa ferramenta do Facebook, das redes sociais, enfim, para estar se aproximando da população, para estar conversando com as pessoas, para estar ouvindo, né, para estar mandando um abraço, para estar realmente se aproximando de uma maneira muito inteligente, porque a gente percebe que a mídia como um todo, né, os jornais, a televisão de modo geral, tem falado muitas notícias sobre o tal do coronavírus, só que isso tudo de uma maneira muito pesada, né? É uma coisa que não traz para a gente uma esperança, não traz um relax, né? A gente não consegue desvencilhar de problemas, a gente só pensa em problemas. Então, essas lives têm sido ferramentas bem interessantes aí para a gente poder estar conversando. Então, vamos lá, acho que a Adriana já está com a gente aqui. Vamos chamar a Adriana para participar com a gente. Vamos lá, Adriana, seja bem-vinda. Tudo bem, Adriana? Tudo bem, boa noite, Capitão Rony, boa noite aos internautas, que agora a gente tem que trocar os telespectadores pelos internautas, né? Todos que nos seguem, que estão seguindo o seu Isso trabalho. Mesmo. Bom, capitão. Muito bem, legal, seja bem-vinda aí. E agora também Olha aí. E agora também a participação do Dr. Carlos Cunha, ó, 3 pessoas aí na live. Carlos, seja bem-vindo, meu irmão. Olá, capitão, boa noite para o senhor, a toda a população lemense. Dr. Carlos Cunha por aqui, médico veterinário. Espero poder estar contribuindo com perguntas que venham ser feitas aí. Vamos lá, vamos começar a live, né? É isso aí. Então vai ser uma noite diferente, né? Eu comentei hoje no videozinho que eu fiz para convidar a galera para vir hoje à tarde aqui, né? Pra gente tá conversando. Falei assim, ó, vai ter uma noite diferente, vai ter uma noite de participações, então nós estamos com essas duas pessoas fantásticas aqui com a gente.
batendo papo e falando de tudo que a gente imaginar. E vocês podem mandar os comentários, continuem mandando os comentários aí pelo Facebook. A gente vai estar vendo, né? Vai estar lendo, observando, e depois, no final desse bate-papo nosso aqui, a gente vai estar comentando. Se você quiser também, deixe também comentários sobre assuntos que você queira falar que não estão sendo tratados na live de hoje. Você coloca lá, capitão, fala de tal coisa, fala de tal assunto, então a gente vai estar sempre conversando e vai estar colocando isso em pauta nas próximas lives, tá? Depois que esse vídeo sair do ao vivo, né, vai estar fixado lá na nossa página, vai estar fixado no nosso canal do YouTube, Capitão Rony também. Você vai lá na página, no perfil do Facebook, você compartilha, você segue, você dá um like lá. Pelo YouTube também, você pega, se inscreve no canal, aciona o sininho que tem embaixo ali, tá? Para estar recebendo as notificações dos nossos conteúdos sempre. Bom, vamos voltar para os nossos convidados aqui, né? E é legal que esse estúdio online aqui, a gente tem... cada um está na sua casa, né? O pessoal fala tanto para a gente se preservar, que a gente não pode estar perto e tal, mas cada um no seu canto aí falando. E eu queria que a Adriana começasse esse bate-papo nosso hoje aí, falando sobre as notícias, né? A Adriana, que é jornalista, está por dentro de tudo aí. Aliás, a Adriana, que é de Pirassununga, né? Pirassununga foi motivo de debate hoje, né? Foi o foco de toda a mídia da região hoje. Quem diz que cidade pequena não tem novidades, né? Hoje aconteceu de tudo aqui, carreata, abre e fecha comércio, Ministério Público, teve memes, EPTV, aconteceu de tudo aqui hoje, viu? Legal, mas manda ver. Mas é assim, capitão, essa semana, então, como eu sou jornalista, trabalho aí com as informações, né? Nós temos um site aqui para a região, que são temas atuais. Então, desde que começou essa questão da quarentena, do problema com o Covid-19, nós começamos a repensar as pautas do site, porque não dava para falar, era um monotema, na verdade, não dava para a gente ficar falando de outro assunto que não impactasse a vida das pessoas, que não estivesse impactando tanto a vida das pessoas, né? Então, nós começamos a falar realmente do problema, do coronavírus, depois nós viemos falando um pouquinho para aliviar, que é a proposta no site, falando dos trabalhos em escritórios em casa, dos home offices, né? Também fomos para a parte psicológica, né? Como a gente tratar essa questão da ansiedade, da empatia nesse momento. Então, são temas que vão atravessando. E essa semana a gente começou a utilizar também essa ferramenta à distância, por não poder fazer as entrevistas, as matérias na rua. Então, nós começamos a utilizar essa ferramenta que foi muito interessante. E fizemos entrevistas também relacionadas à educação, que é o que tem impactado muito o público do site, porque são mulheres, são mães empreendedoras, e a gente estamos com as crianças em casa, né? Então, tivemos que readaptar todas as nossas rotinas. Então, fizemos um material bem bacana com uma professora, uma diretora aqui local da escola particular, que foi a Ruth Toys. Depois também fizemos uma matéria com o dirigente de ensino, o professor Fábio Alexandre da Conceição, que inclusive é dirigente também para a região de Leme. Então, mostrando aí o programa Merenda em Casa, como está sendo feito o trabalho com a educação para as escolas estaduais. Então, foi um trabalho bem rico essa semana, todo esse momento dos problemas relacionados ao distanciamento social, ao coronavírus, a gente tem trabalhado alguns temas bem bacanas para trazer de reflexão e conhecimento ao público, né? Fora a realidade local aqui que nós temos, né? E temos também assuntos para os pets aí, perguntar para o doutor Carlos Cunha aí, como que a gente está, já estou preocupada com o meu petzinho, com o que a gente está fazendo, né, doutor? Não, legal. Mas, antes do Carlos falar, Carlos, dá só um tempinho aí.
Eu quero... Não foge não. Eu quero aproveitar que você começou a comentar, você falou do site e tal, qual que é o site? Vamos colocar para a galera ver o site aqui. Isso aí, é o www.novocontexto.com.br. Tem aqui ele, peraí, deixa eu ver aqui, vou pôr um pouquinho aqui para você ver, se eu consigo aqui para o pessoal dar uma olhada. Vê se você consegue colocar aí, capitão, para o pessoal. Pode abrir aqui no... Aí... Ah, legal, bacana. Vendo, hoje a gente publicou sobre ansiedade e durante a semana nós falamos sobre o impacto do Covid na vida de meninas e mulheres, que é um documento que a ONU lançou em relação a um relatório, como que vai ficar a questão da igualdade e a gente não avançar nos direitos das mulheres, muitos problemas com a evasão depois escolar, né? E violência doméstica, né, capitão, que a gente tem percebido. Verdade. O senhor que trabalha aí tem uma visão também dessa situação, né? Os desgastes nos relacionamentos e no convívio mesmo levam a muitos problemas relacionados à violência doméstica nesse momento, né? Econômico também, né? Não, com certeza. Inclusive, na live de segunda-feira, se eu não me engano, a última pergunta de um internauta lá, aliás, não, do internauta não, do Shin. O Shin foi a última pergunta da live e ele falou sobre o índice criminal. Eu comentei com ele que a gente analisou, né, o aumento, né, dos índices e tal, e não percebeu nada ainda assustador, mas a gente percebe que há uma demanda maior, uma chamada maior, ou seja, requer uma atenção sobre as relações, e aí se vai impactar com o que você está falando, das relações interpessoais, né? As pessoas estão tendo uma chamada 190 de modo progressivo, está aumentando de modo progressivo em relação às brigas entre familiares, brigas entre vizinhos e violência doméstica. Infelizmente, por quê? Porque você acaba colocando as pessoas numa panela de pressão. A verdade é essa, né, Carlos? Fala aí alguma coisa pra gente. Olá, pessoal. Carlos Cunha. Relacionado aí a pets, né? Também para responder algumas coisas aí que a gente vem tendo aí de pergunta nas redes sociais. A gente tem visto pessoas caminhando com pets pela rua. Pode, não pode, né? Tendo aí essa situação de pandemia e de quarentena. É importante propor exercício para algumas raças, sim. Essa mudança drástica do comportamento canino pode deixá-los com problemas psicológicos e isso reflete em uma queda da saúde, né? Então, tem animais que não fazem necessidades no interior de casa, precisam sair à rua, né? Algumas raças são de interior, então sentem menos esse tipo de problemas, né? O que eu tenho para passar é o seguinte: se você tem que sair com o seu pet para fazer uma caminhada, faça o mais breve possível e, posterior a isso, faça sempre a higienização das patas do seu pet, né? Nunca utilize álcool, viu, pessoal? Nem detergente. Pode ser feita essa higienização com o shampoo próprio dele mesmo, né? Como é só pata, por conta de quê? Por conta dele não trazer infecções da rua para o ambiente interno. Pessoas me perguntaram o seguinte: animal pega o coronavírus? Animal toma vacina para coronavírus, mas é uma outra cepa de coronavírus, né? Essa que está acometendo os seres humanos, ela sofreu mutação aí com o passar dos anos, né? E não tem nada a ver com os nossos pets, eles não vão passar. O que pode acontecer é eles se contaminarem, né? Tipo, que nem a gente toca num objeto contaminado, eles podem pisar no local contaminado aí e vir a trazer essa contaminação para dentro do ambiente. Então, daí a importância da gente fazer aí a higienização das patas dele, né? E banhos semanais com frequência. Digo novamente, não utilizar álcool, tá? Nós temos relatos aí de queimaduras em caninos
por conta do uso do álcool 70 ou o próprio álcool gel, né, ou o próprio álcool 70 em líquido. Então fica, inclusive, a dica para o pessoal aí, né? Sair o menos possível, tentar propor brincadeiras para esses cachorros, né, para esses gatos, para que eles não fiquem tão sedentários no interior do ambiente. Isso é de suma importância para a saúde deles, tá ok? Lembramos que a interação seres humanos e pets, ela é muito boa para nós, né? Ela mexe diretamente com o nosso fisiológico, com o fisiológico dos seres humanos. Então, nós devemos cuidar dos nossos pets, porque eles vão retribuir. Médicos da área da psicologia, psiquiatria e outras áreas da medicina humana defendem o uso de pets, tá? Para cura de doenças, né? Por exemplo, o nosso fisiológico, eles, com o auxílio dos pets, eles passam a produzir muitos hormônios do bem. Hormônios estes, né? Que controlam a nossa ansiedade, o nosso estresse, controlam a nossa pressão arterial, né? E alguns animais, inclusive, ajudam em doenças motoras e do sistema nervoso. Mas, para que a gente tenha esse retorno deles, nós devemos também propor carinho a eles, né? Então, pet é tudo de bom, gente. Tá? Vamos cuidar dos nossos pets da melhor forma possível, tomar cuidado nessa época com a alimentação, propor uma alimentação balanceada, por conta, inclusive, do sedentarismo que aumenta, para que não ganhe peso, tá ok? E vamos seguir, né? Fé em Deus e pé na tábua aí com os nossos pets. Eles só têm a propor essa interação. Pets e seres humanos só têm a propor coisas boas para o nosso dia a dia. Muito bem, Dr. Carlos Cunha falando muito bem aí a relação do confinamento para os nossos pets aí, os animais domésticos, que na verdade já fazem parte da família, né, Carlão? O pessoal aí já tem o pet como um ente da família, não tem nem a dúvida disso, né? Exatamente, capitão. Antigamente a gente via pets de uma forma diferente, né? Hoje eles são membros da família. Por exemplo, aqui em casa eu sempre posto, né? Eles são tudo de interior. Tem gente que gosta que eles fiquem na parte externa. A minha família, por exemplo, é tudo junto e misturado aqui, né? Nós somos, na verdade, uma matilha, tá? Nós fazemos parte da matilha. E, para ter uma ideia, eles são tão educados que eles não fazem sujeira no interior da residência, sempre na parte externa. Outra dica para o pessoal aí que anda com pet na rua, se for sair por conta daqueles que não fazem as necessidades no interior da residência ou no quintal, levem a sacolinha, tá, gente? Catem, recolham os dejetos para que outros não necessitem fazer isso, tá? Porque não é legal a gente fazer sujeira para outras pessoas aí recolherem, tá ok? Isso é verdade, bacana. E você vê, né, a Adriana comentou uma coisa em relação às relações interpessoais envolvendo o estresse, né, essa parte psicológica toda do que tá vindo em decorrência desse confinamento que a gente está vivendo, né? E o Carlos falou sobre a questão do confinamento para os animais que são, na verdade, entes da família, quer dizer, ou seja, está afetando todo mundo, né? Desde do adulto, a criança, ao pet, ou seja, todo mundo que está coabitando, né? Está sendo alvo desse massacre psicológico que nós estamos vivendo por conta da pandemia e desse isolamento, desse confinamento social. A gente... depois da live, viu, Adriana, Carlos? Depois da live de quinta-feira passada, e na sequência veio a Páscoa e tal, né? E eu comentei na live ainda de quinta-feira que eu falei assim, eu vou falar minha opinião aqui e vou ser alvo de crítica, né? O pessoal vai me arrebentar, vai falar um monte de coisa, né, nas redes sociais aí, porque tem essa relação muito próxima entre... que criaram, na verdade, que não existe, né? Uma briga, uma disputa entre salvar vidas e economia. Salvar vidas e economia. Então o pessoal fica criando dois lados, né? Vamos criar um lado. Não, você salva a vida ou não tem jeito, e o pessoal da economia, enfim. Nós não podemos ter esse tipo de discussão. Nós temos que entender
né? Criar Lógico. É porque assim, ó, inclusive, esse assunto da quinta-feira, ele deu vários debates aí, depois em grupos de WhatsApp que eu participo. Até hoje, por exemplo, hoje, na data de hoje, ó, poucas horas aqui de a gente estar conversando, eu estava num grupo de WhatsApp que eu participo, comentando com o pessoal lá, e em relação à minha posição, a minha ideia de liberar o comércio, de liberar as relações de uma maneira controlada, sim, porque a crise é grave, sim, o vírus é preocupante, sim, né? Ele é letal, sim, não tenho dúvida disso, eu nunca defendi nada ao contrário, assim como eu também não sou contra as leis, eu sou favorável às leis, tá? Acho que nós temos, se foi determinado para que a gente fique em casa, acho que nós temos que fazer isso aí, mas nós temos a nossa opinião. E a minha opinião é que nós temos que fazer um estudo mais aprofundado. A coisa não pode ser rasa. Não pode falar assim, não, fique em casa, tá tudo certo. Fique em casa, porque fique em casa vai proteger. Lógico que vai proteger. Você vai ficar em casa, você não vai ter vírus nenhum, não vai ter contato nenhum, não vai ter contágio nenhum de nada, nem de gripe. Sei lá, não tem propagação, o indivíduo sozinho não vai propagar nada para ninguém, e também não vai receber nada. Mas não é assim que funciona, nós temos pessoas envolvidas numa cadeia comercial, numa cadeia de trabalho, numa cadeia de relações interpessoais, e agora vocês dois, para mim aqui, estão comentando uma coisa que a gente não tinha comentado até então, que são os problemas decorrentes das relações que estão saturadas já, né? Então, satura o pet, satura o ser humano, gera violência doméstica, Então, assim, olha como é profundo esse negócio. Então, não dá para fazer um estudo do que eu quero, do que a Adriana quer, do que o Carlos quer, do que vocês querem. Não dá para fazer esse estudo. O estudo tem que ser assim, é transversal. Ele trabalha com várias áreas do conhecimento. Ele tem que trabalhar com economia, com psicologia, com sociologia, tem que trabalhar com saúde, com educação. É muita coisa envolvida. Então, não é uma coisa assim, olha, vamos parar tudo. Para tudo. Lógico, parar tudo. Ninguém vai ser contaminado, é óbvio isso aí. Mas dá para continuar vivendo assim? O que você fala para mim, Adriana? Eu acho que acredito nisso mesmo. A gente tem que buscar um equilíbrio e buscar uma situação em que a gente possa estabelecer um convívio, né? Mas nós vamos passar por tudo isso sair muito transformados dessa situação, porque realmente ninguém nunca viu uma situação dessa do mundo parar, né? Da situação econômica. A gente vê que estão vindo aí várias regulações que estão empurrando os pagamentos de impostos para frente, estão fazendo várias situações, já fazendo decretos para não pagarem funcionário público, já está surgindo muitos problemas que as pessoas ainda estão nessa polarização. O problema é na saúde, ou o problema é na economia. Não é por aí. Nós precisamos buscar informação, realmente. Nós precisamos cruzar as informações, buscar as informações corretas para poder fazer uma análise melhor. Os governantes realmente estão tendo um desafio surreal, né? Nunca viram isso na história. E aí, para os municípios, eles estão, assim, realmente pressionados pela questão do comércio, que é o que mais impacta o município, né? A questão do comércio, e a questão do desespero das pessoas, do medo de contágio, da propagação. Realmente está sendo muito complicado. Eu acredito que a gente tem que, infelizmente, nesse momento, buscar a lei, fazer as coisas pautadas realmente em lei, capitão, que nem você concorda, fazer o máximo que a gente puder para melhorar essas relações, o que for possível fazer para a gente poder ter contato, convívio, como os serviços essenciais, como melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente vai ter que começar a restabelecer, não vai ter como. Mas a gente não pode polarizar, eu vou defender a saúde ou eu vou defender a economia. Eu acho que a gente tem que achar um meio termo, um equilíbrio, e achar que realmente a gente vai precisar conviver. Nós vamos ter problemas muito relacionados a outros fatores, não é só econômico, inclusive. Nós vamos ter um impacto, um cenário que a gente nem sabe o que esperar. Então, eu acredito que as pessoas têm que se acalmar, olhar com calma os outros fatores que vão cruzar,
buscar na parte legal, buscar na parte do que for possível para começar essa relação social, porque realmente em casa, por exemplo, a questão das crianças, como que vai alfabetizar uma criança? A gente fez uma entrevista essa semana com a diretora de escola, a Ruth Góes, como que a gente vai alfabetizar uma criança? Não existe, os pais não estão preparados pedagogicamente para aquilo. A escola se prepara, os professores se preparam para aquela situação. Então, tudo isso vai impactando a vida das pessoas, vai criando outros desequilíbrios, né? Que se a gente ficar muito polarizando, o problema está na economia ou o problema está na saúde, a gente não vai achar uma solução. A gente tem que se acalmar, buscar um denominador comum que é possível fazer hoje. Hoje ainda não vai poder abrir tal coisa, por causa que a lei não permite, ou aquilo pode abrir, ou vamos estudar uma maneira de abrir, porque realmente a gente tem que pensar que pode se prolongar isso, para provavelmente, por exemplo, as crianças que estão no ensino médio, já estão de férias, uma boa parte, e vão pular férias escolares de julho, vão pular férias provavelmente de dezembro, então a gente tem que, por exemplo, no meu caso em particular, como que eu vou adaptar o emocional dos meus filhos em relação a isso? Então, eu não posso ficar culpando a saúde ou ficar culpando a economia. Eu tenho que buscar uma solução. Como você sempre fala, a gente conversa, né, capitão? Buscar uma solução para o problema e não ficar polarizando, criando problema. Vamos encontrar uma saída para aquela Exatamente. situação. Nesse sentido, exatamente. Eu acredito no equilíbrio e que a gente tem que se fundamentar nas leis, nas probabilidades. Vai exigir um esforço maior, vai exigir um esforço que nem os governantes estavam acostumados, e muito menos os cientistas, os pesquisadores, as pessoas anônimas. Essa pessoa que está na linha de frente tem exigido demais de todo mundo. Então, a gente tem que ter um pouco de empatia, a gente já publicou no site, empatia, sabe? Ter paciência, acomodar melhor, não pressionar. A gente tem que saber levar com um pouco mais de sanidade, né? Com certeza. E é interessante você falou isso aí, porque, por exemplo, nessa semana, a escola dos meus filhos, por exemplo, disponibilizou aulas online. É legal, uma ferramenta, só que é o seguinte, eu tenho um filho de 4 anos e um de 3 anos. Como é que você vai fazer aula online? Não tem como. E a gente, por mais que a gente se empenhe, né, Adriana, a gente pode se empenhar muito, Carlos, para fazer a meninada ter atividade, mas a gente não tem a pegada, cada um na sua praia. Por exemplo, eu sou da segurança, a Adriana é jornalista, o Carlos é veterinário, quer dizer, são praias totalmente diferentes. Inclusive... Fala aí, Cris. Então, concordo com a Adriana aí, assim, a conta virá, tá? Infelizmente, a conta vai vir. Penso assim, a gente estava indo tão bem, né? Eu, como comerciante, tenho parentes comerciantes, a gente começou a ver uma luz, né? Uma melhora, empregos aparecendo, né? E agora esse vírus aí para estragar tudo. Então, tem sim que achar o meio termo, porque a saúde não vai existir sem economia também. Temos que pensar assim, né? O nosso querido Brasil, ele não tem condições de sobreviver muito tempo mais com a economia em queda dessa forma aí, tá? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, você vai trabalhar, só pensa no seu bolso, não sei o que. Eu vou trabalhar, eu tomo os meus cuidados, os animais necessitam de atendimento, né? Alguns serviços estão aí. Então, assim, fica em casa, tá ótimo, quem pode, fica em casa, grupo de risco, tal. Tem muitas pessoas, se a gente for ver, estão tentando ganhar o pão de cada dia para poder comprar alguma coisa para comer, né? E se a gente for ver no mundo, a fome mata muito mais do que essa doença dita que está aí, né? Esse vírus dito que está aí. Então, a gente tem sim que achar um meio termo, com responsabilidade, não fugir dela, não. É perigoso? É perigoso. Os seres humanos, eles têm que se conscientizar, tipo assim, vai abrir o comércio semana que vem. Ótimo, tá? Aí abre lá a loja, né, de roupa e entra
10, 12 clientes de uma vez só na loja? O pessoal tem que se conscientizar, os donos de comércio têm que se conscientizar, por poucas pessoas dentro do comércio, saiu uma, entra outra, né? Isso já está sendo feito em alguns locais, tipo os bancos. Eu percebi essa semana que o pessoal tem mantido uma distância de segurança, os guardas das agências estão coordenando a entrada dos clientes para a utilização das agências, e é assim que deve ser feito, né? Então, eu acho que, assim, vida deve seguir, né, com cuidado. Nós temos a realidade do Covid-19 aí, ele não vai partir, tomara que a gente descubra aí uma vacina logo, né? Remédios já estão sendo pautados aí, e com eficiência e eficácia, né? Então, eu creio que, na minha opinião, tá, o Brasil deve voltar a se movimentar, porque penso da seguinte forma, isso é uma frase que eu vi da Margaret Thatcher, né? Não existe dinheiro público, existe o pagador de impostos, tá ok? E se esses impostos acabarem, como que vão fazer, né? Não vai ter dinheiro para saúde, não vai ter dinheiro para segurança, não vai ter dinheiro para mais nada. E demora para reaver esse saldo perdido. Não é porque ficou um mês parado que em um mês depois recupera. Não recupera. Vai todo fim de ano para a gente voltar a caminhar novamente. E com relação a esse pessoal que necessita trabalhar, capitão, Adriana, povo de Leme, com relação a esse pessoal, eu prefiro a esse pessoal fazer uma oração, rezar para que eles vão para o serviço bem e voltem bem para as suas residências, né? Essa é a minha opinião. Não podemos, de fato nenhum, monopolizar, né? É só saúde, tá? É só saúde, não é economia. Ótimo. Daqui a pouco não teremos saúde sem economia, tá? Então essa é a minha opinião. Sem monopólio, vamos achar um meio termo, que a Adriana disse, vamos manter a calma. Hoje a gente vê nas mídias, nas redes sociais, o pavor puro. Poucas mídias propõem o problema, né? E depois também propõem que está tendo curas, que nós já somos 55% de curados em meio a todos os contaminados, né? Então, algumas mídias só propõem o terrorismo. Não pode fazer isso. O que a gente tem visto são os hospitais vazios, os postos de saúde vazios, por conta de pessoas com medo, às vezes de um problema de saúde, passar pelo médico, né? E às vezes ser mal interpretada. Então, assim, chega de terrorismo, pessoal. Vamos procurar conhecimento em mídias que venham a, de fato, fornecer. Infelizmente, que nem Leme, tivemos 2 óbitos, provavelmente vai ter mais, infelizmente, né? Mas com consciência, com segurança, né? A gente vai poder conciliar saúde e economia, tá ok? Esse é o recado que eu tenho para passar e é a minha opinião. É isso aí, Carlos, beleza. Inclusive, sobre esse lance de opinião, né? Eu estava comentando, né, que depois da live de quinta-feira e segunda-feira, eu fui replicando esse negócio da gente ter que voltar a trabalhar e as pessoas têm que ter as relações de uma maneira administrada, controlada, mas nós temos que ter as nossas relações, não importa se não são relações comerciais ou relações pessoais, mas isso faz parte do ser humano, né? Faz parte da nossa natureza humana, nós precisamos disso, né? E nesse grupo de hoje que eu estava conversando, foi até interessante, porque... E aí, Adriana, eu vou pegar você agora, que você de Pirassununga, você vai falar melhor para a gente aí. E uma pessoa desse grupo, que é a administradora do grupo, falou assim para mim, mas então é o seguinte, então você é a favor ou contra esse negócio da liberação? Eu falei, eu sou a favor. Acho que tem que ter uma liberação vertical, acho que nós temos que ter um controle adequado das pessoas que estão em grupos de risco, nós temos que ter um controle adequado das pessoas que precisam ir ao comércio ou não. O comércio tem que se reinventar de uma maneira nova, tá? Não adianta a gente ir no mercado e controlar o número de pessoas que entram
se você continua tateando as coisas na prateleira, a gente precisa ter... Assim, o ser humano precisa se reinventar de uma forma geral, né? E aí colocaram a seguinte forma, eu falei assim, mas o que você faria? Eu adorei, né? Adorei a decisão que foi falada primeiramente, né, pelo Dr. Dimas aí, que foi o que é o prefeito de Pirassununga, e ele colocou assim, ó, nós vamos liberar o comércio de segunda a sexta, tá? Das 9 às 18 horas, eu li o